Olá, amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida. Esta revista que foi produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Essa revista que foi escrita pelo pastor Eliseu Gomes da Rocha, com o título Gálatas, a Carta da Liberdade. Mas antes de continuarmos, não esqueça de se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione também o sino das notificações e compartilhe aí no grupo da sua igreja com os irmãos, para que eles possam também, juntamente com a gente, estudarmos juntos a Palavra de Deus. Nós publicaremos toda semana uma nova lição. A lição de hoje é a de número 10 e ela tem o título Semeando e Colhendo. E que tem um texto base em Gálatas, no capítulo 6, do versículo 7 até o versículo 9. E nós estaremos lendo neste momento para a introdução desta nossa lição. E o texto, ele nos diz assim: Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Bem, irmãos, o objetivo da lição desta semana é de que, ao final deste estudo, possamos aprender a importância da lei da semeadura, a necessidade de saber exatamente onde estamos plantando e o que estamos plantando, e entender também a consequência deste plantio. Mas antes, no entanto, eu quero agradecer aos irmãos que têm nos enviado mensagens de todo o Brasil e não somente da área da Convenção Batista Fluminense. Em especial, eu quero mandar aqui o meu abraço para a Maria Vânia Oliveira Vicente. Ela é membro da Primeira Igreja Batista em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Um abraço também para todos os irmãos daquela igreja e para o pastor Tiago da Rocha, ele que dirige aquela amada igreja. Meus cumprimentos também para Arthur César Matos, da Igreja Batista Montes das Oliveiras, em São Fidélis, no Norte Fluminense. Um abraço para o pastor Adalto Granda, daquela igreja. Outro abraço vai para o Onésimo Oliveira. Ele é da Igreja Batista Central de Iguaba Grande. Um abraço para o Willis Viana. Ele é membro da Primeira Igreja Batista em Italva, no Norte, no Noroeste Fluminense. Quando você mandar aí o seu recado, não esqueça de colocar de onde você é e qual a igreja que você pertence. Quanto à lição desta semana, nós veremos que o apóstolo Paulo, ele nos dá aí um ensinamento fundamental sobre a lei da semeadura e também da colheita na vida cristã. Ele registra para os membros daquelas igrejas que ficavam na Galácia que eles eram novas pessoas em Cristo Jesus e, como tal, deveriam ficar alertos para não serem enganados quanto às relações com outras pessoas, porque tudo na história está sob o domínio de Deus. No verso 7, ele nos adverte: não vos enganeis de Deus, porque de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Essa afirmação de Paulo ressalta a responsabilidade pessoal diante das escolhas.
e a certeza da correspondência entre a semeadura e a colheita. A lei da semeadura, ela é revelada pelo apóstolo Paulo em Gálatas 6:7. O que esta lei diz? Tudo que o homem semear, isto também ele vai ceifar. Paulo, ele está mostrando que um nascido de novo é seguidor de Cristo Jesus, por essa obra iluminadora do Espírito Santo, e não pode deliberadamente semear na carne, ao mesmo tempo em que ele está andando no Espírito. Quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, assim diz o texto, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Está ali no versículo 8 registrado. O contexto de Gálatas 6, ele remete-nos à ideia dos crentes levarem a carga um dos outros para fazer o bem, isso é, semear para a vida eterna. O contrário é semear corrupção. No contexto cristão, as sementes representam as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras. Em Gálatas 6:8, continua a explicação, delineando duas formas, então, de semeadura, que é a carne e no espírito. Aqueles que se entregam aos desejos carnais colherão a decadência e a corrupção que tais escolhas vão gerar. Por outro lado, quem cultiva a vida espiritual colherá a vida eterna e as bênçãos divinas. Esses versículos, eles enfatizam a importância da integridade moral e espiritual, orientando os crentes a semear boas obras, perseverança e fé, apesar das adversidades, confiando na recompensa que Deus concede aos que perseveram na prática do bem. Desta forma, após essa lição, nós esperamos que nós possamos estar aptos a saber como viver uma vida com propósito, que possamos também a decidir viver uma vida dinâmica, com fé e esperança. E por fim, também viver a vida com responsabilidade diante de Deus e também diante dos homens. Desta maneira, chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, e que traz o título Tudo o que o homem semear. Tudo que o homem semear. Deste tópico, irmãos, nós veremos o apóstolo dando a todos nós orientações importantes para a vida cristã. Em Gálatas 6:7, o apóstolo destaca em sua carta que não deviam ser enganados de Deus, porque de Deus não se deve zombar. Porque aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. Deste modo, o que veremos nesta metáfora, usada pelo apóstolo Paulo, ao que descreve aí a atividade do agricultor. O que nós esperamos disso? Ele nos ensina a arte de semear a vida. Isso requer ação. É preciso plantar a semente, pois na existência é nela que geralmente nós colhemos o que plantamos. E ele deixa claro que Deus está atento a este nosso cultivo. Paulo nos adverte que precisamos reconhecer que seremos julgados pelas nossas ações. Tanto o ímpio como o cristão serão julgados pelos seus feitos. Muitas vezes, a vida ela é dura, ela é seca e arenosa para semear. Assim, a metáfora ela pode significar uma trajetória de trabalho árduo e difícil diante dos grandes obstáculos e também de desafios da existência humana. Nessa estrada, muitos até estão desistindo de semear e terminam vencidos pelas dificuldades, que são intransponíveis às vezes e que ela lhe expõe.
Reconhecemos que nossas ações não podem trazer a salvação, mas elas podem produzir galardões ou pecados que serão danosos à nossa trajetória. Paulo ilustra isso no mundo natural. Tudo que o homem semear, irá colher. A única diferença está na semente que usamos para plantar. Em Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 9, o autor ele dá um recado que serve para todos nós, onde ele afirma que siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar, mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. É uma séria admoestação para todos nós. Neste texto, nós somos convidados a viver a vida, mas devemos nos portar em todas as ocasiões como pessoas responsáveis e tementes a Deus. Se assim vivemos, poderemos sempre reconhecer ao Pai Celeste e Ele nos atenderá com a sua satisfação maior. Por sua vez, se utilizarmos a semente das ervas daninhas, naturalmente só iremos colher ervas daninhas. Neste mundo, tudo está relacionado à lei da semeadura. Da mesma forma, Paulo ele apresenta um mundo espiritual em duas realidades. O homem ele será julgado pelas suas ações. E o que o homem planta, isto ele colherá. Existem leis que regem o mundo, como o dia e a noite, a vida e a morte, a paz e a guerra. E o mundo espiritual segue a mesma lógica. Fazer o bem resulta em colheita de bondade. Praticar injustiças resulta em injustiça, com certeza. Por exemplo, um jovem de 22 anos, ele foi condenado à prisão perpétua, não no nosso Brasil, mas em outro lugar, por envenenar e matar a sua família inteira. Seu julgamento ele gerou um debate intenso na internet e também na mídia, com alguns argumentando contra a pena perpétua. Mas a lei justificou a condenação total pelo crime cometido que foi tão hediondo. O fato é que necessitamos ter noção dessa realidade que afeta todas as pessoas. No caso dos cristãos, o peso nesta análise ainda é bem maior. Precisamos avaliar as sementes que estamos colocando na terra. Brigas, intrigas, fofocas, corrupção, violência, traições, são sementes que certamente levarão a grandes aborrecimentos. Por isso, pensem em qual semente vocês estão jogando na terra. Invistam em semente de justiça e ações do Espírito Santo. Fisicamente, iremos morrer, a morte física, mas nós estaremos na eternidade com Deus, ou longe de Deus, para aqueles que não aceitaram Jesus como seu Salvador. O que fazemos nessa vida ecoa na eternidade. Frase do filme O Gladiador, que verdadeiramente a semente que nós plantamos nessa vida será colhida na eternidade. O apóstolo Paulo, ele faz o seu fechamento dessa carta falando sobre os resultados que a semeadura no Espírito produz no viver diário do cristão. Na visão de Paulo, a igreja é uma comunidade onde a semeadura em amor, ela precisa reinar. A ênfase aqui é no amor no sentido horizontal, ou seja, o olhar de cuidado com o nosso semelhante. Tal lei da semeadura, não apenas a semente, ela é determinante, mas também o solo onde ela será semeada. Não adianta colocar semente boa no monturo de lixo. O ideal é semearmos uma boa semente em um bom terreno. Neste sentido,
Nesta analogia, Paulo ele vai fazer um contraste entre o que se produz na carne e a frutificação do Espírito. O homem é livre para escolher, mas não é livre para escolher as consequências dessa sua escolha. Esta é a lei da causa e do efeito. Colhemos exatamente a mesma natureza daquilo que semeamos. Uma árvore má não vai dar bons frutos. O perigo de semear em solo errado é razoavelmente aí óbvio, mas o perigo de estragar um bom trabalho por causa do desânimo é mais sutil. Como bem destaca aí o Salmo 126, no versículo 6. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E dessa forma, irmãos, chegamos ao segundo tópico da nossa lição de hoje, e que traz o título Princípios da Paciência na Colheita. Princípio da paciência na colheita. Neste tópico, nós veremos o destaque do versículo 9 desse capítulo 6, onde Paulo ele enfatiza para que não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Nesse sentido, procuraremos definir o que realmente é paciência. Também veremos nesse tópico a relação entre a paciência e os aspectos da vida cristã. E também nós conheceremos o tríplice aspecto aí da paciência. Já vimos até aqui que a semeadura ela obedece uma lei fixa, seja ela boa ou ruim, mas ela também nos exige paciência até a colheita, seja nesta vida ou na eternidade. Ter paciência é produzir a qualidade de esperar calmamente por algo sem se desesperar ou perder a calma, até que o fato aconteça. Isso pode incluir lidar com situações difíceis, resolver problemas complicados ou simplesmente aguardar um resultado. Na semeadura natural, por exemplo, é necessário cuidar da terra e enfrentar problemas climáticos às vezes. Da mesma forma, a lei espiritual requer tempo e paciência, boas ações e é o cuidado aí que o próximo atinge com a fidelidade a Deus e também ganhar almas para Cristo. Isso são sementes que podem render frutos na eternidade. Ser paciente é difícil, principalmente quando estamos na expectativa concernente aí a alguém ou alguma coisa. Afinal, esperamos que nossos desejos se realizem agora, no momento, e não de modo vago ou no futuro incerto. O cristão, cheio do Espírito, deve aprender e que o segredo da paciência, para que a fim de ele possa trabalhar o caráter de Cristo nele, para que seja formado nele. A paciência, como fruto do Espírito, leva à perseverança, permanecer firme na fé, persistir, mesmo que humanamente não haja aí mais nada a ser feito. Então estamos aqui a falar, pois, de paciência humana, natural, mas conduzida pelo Espírito Santo. Deste modo, é muito importante ser paciente e a cooperar com o Espírito Santo enquanto ele produz este fruto em nós. Não nos cansemos. É assim que o apóstolo Paulo diz. O que o apóstolo Paulo queria dizer era para que os Gálatas não poderiam perder o ânimo. A guerra não é fácil. Neste mundo as coisas acontecem deste tipo, pois lutamos contra o mundo, a carne e o diabo.
E diante de tremendos desafios, somos motivados a sair da caminhada às vezes e desistir. Nem Paulo ou outro escritor do livro sagrado, eles prometeram facilidade neste mundo presente. Muitas vezes iremos lançar a semente do amor, do perdão, da graça, e não seremos correspondidos por isso, mas estaremos em obediência a Cristo. O agricultor sabe o quanto é árduo o trabalho na lavoura. Ele precisa gastar energia e muita força de trabalho para aquelas ações, para que elas possam gerar frutos. Isso requer tempo e paciência. Paciência e sofrimento. Ninguém chega ao fim dessa vida sem uma boa dose de sofrimento. O exemplo da planta, uma planta nova, submetida a intensos ventos, desenvolve raízes fortes e profundas. Os vendavais desta vida, eles contribuem para que o cristão possa fundamentar-se em Cristo com essas raízes e ter um espírito submisso. Paciência e perseverança. Esta fala de capacidade, não é? Que é destinada a superar obstáculos e também a manter-se fiéis ao que se crê na palavra de Deus, independentemente da situação. Paciência, alegria e esperança. Em Romanos 5:3 e também no versículo 4, constatamos a relação entre os seguintes termos: sofrimento, alegria, paciência e esperança. Estes versículos, eles evidenciam o desenvolvimento e a maturidade cristã por meio do sofrimento e também da paciência, conduzindo à esperança. Da mesma forma, somos chamados a viver a vida cristã plantando boas sementes de paz e cuidado, sem muitas vezes observar os resultados. A colheita segue o seu tempo, segue a sua época certa. Assim, nós cristãos precisamos entender o tempo da colheita. Cristo virá buscar a sua igreja e precisamos estar preparados para essa grande colheita. Devemos sermos julgados por nossas ações e as sementes que plantamos. Por isso, permaneça firme e confiante, pois no tempo certo receberemos nossos galardões diante das sementes que plantamos nessa vida. Normalmente, ensinamos sobre a paciência de Jó. Esse personagem bíblico, ele sofreu por muito tempo e esperou no Senhor pacientemente antes de serem restituídos a sua saúde, a sua família, os seus bens. Moisés também, ele esperou 40 anos aperfeiçoando este fruto da paciência, a fim de desenvolver o seu potencial para a obra do Senhor. Paulo, ele esteve pacientemente no deserto por 3 anos para este trabalho aí que ele fez nessas igrejas, para que as coisas pudessem acontecer. Então, às vezes a gente vê que as coisas estão andando errado. Em Tiago 5:8, recebemos o seguinte conselho: sede vós também pacientes, fortalecer o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. O desenvolvimento da paciência no interior do cristão é essencial para o seu amadurecimento espiritual, de acordo também com a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 5 e no versículo 8. E assim chegamos ao terceiro tópico da nossa lição de hoje, que traz o título Princípio da Escolha Consciente na Semeadura. Princípio da escolha consciente na semeadura. Neste tópico,
o autor da lição ele enfoca Gálatas 6, no versículo 8, como base aí. E nele nós veremos o mal moral e físico do homem. Destacaremos o ensino a respeito de Deus e do mal. Neste texto, Paulo ele destaca que quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Essas aí são duas principais semeaduras realizadas pelo homem durante a sua vida. A carne é considerada por Paulo a terra em que a semente é lançada. Tal homem semeia para si mesmo. O homem possui uma natureza pecaminosa e um corpo perecível. Deus, ele não criou o mal, e sabemos que ele adentrou no mundo pela desobediência do primeiro casal. Quando Adão e Eva, eles comeram do fruto proibido, eles perceberam que estavam nus e procuraram se esconder da presença de Deus. Assim, registra o livro de Gênesis, no capítulo 3, do versículo 7 ao 8. Era a ruptura imediata da comunhão com Deus e a entrada do mal no mundo. Mas Deus, na sua bondade e misericórdia, anunciou a vinda do Redentor. Foi por causa da desobediência que o pecado ele entrou no mundo, e com ele a morte e toda a sorte de males. Destaca Romanos, no capítulo 5, no versículo 12. É por esse motivo que o homem que semeia na carne só pode colher a corrupção. A corrupção, ou decadência na morte física, aqui é ilustrada. Se porventura o homem tiver semeado na carne, provavelmente a esperança da ressurreição de nada servirá sem o verdadeiro arrependimento. No entanto, o espírito do homem ele não está sujeito à decadência do corpo. O espírito ele sobrevive à morte física e é levado à presença de Deus. Mas este homem, natural, físico, precisa viver do lado espiritual do ser também, investindo a semeadura na vida espiritual e não carnal. Toda ação afeta o caráter de quem a realiza. Sentimentos como egoísmo, inveja, trazem consequências negativas. O artigo 5º da Declaração Doutrinária da Igreja Batista afirma que a salvação ela é concedida por Deus pela graça, mediante ao arrependimento e fé em Jesus Cristo como o único Salvador. O preço da redenção foi pago por Jesus na cruz. Sem o novo nascimento e o arrependimento, o homem passará a eternidade longe de Deus. Possuir a vida eterna é ser transformado na imagem ou natureza de Cristo. Ser um cristão é viver a transformação segundo a sua imagem, através da atuação íntima do Espírito Santo, que consiste em viver a própria divindade, como orienta 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 4, em Colossenses 2:10 e também em Efésios, no capítulo 3, no versículo 19. Estamos diante de duas escolhas nesta vida. Vivemos para a nossa carne decadente ou vivemos para o Espírito de Deus, transformando nossas ações em frutos que serão gerados para a eternidade, transformando a imagem do homem natural à imagem de Cristo. Como vimos na lição passada, Paulo ele retorna aí a esses dois elementos, citados em seus embates ali com os legalistas, quais sejam a carne e o espírito. Semear para a carne
significa dar condições para a velha natureza se expressar livremente, enquanto semear no Espírito significa submeter-se ao Espírito para que ele expresse suas virtudes e poder, como quer que seja as nossas vidas. E neste caminhar, irmãos, chegamos à conclusão desta 10ª lição deste 3º trimestre da revista Palavra e Vida. No estudo da lição desta semana, vimos a apresentação de um princípio fundamental, a lei da semeadura e da colheita. O texto que estudamos aqui nessa lição, em Gálatas 6, de 7 a 9, nós encontramos o apóstolo Paulo advertindo os crentes da Galácia, e também a nós, nos dias de hoje, que Deus não pode ser ludibriado. Aquilo que um indivíduo planta, ele colherá. A lógica e a ética divina aqui se encontram. Deus, ele respeita a escolha humana. Clive Staples Lewis, o grande filósofo e apologista cristão, conhecido como C.S. Lewis, ele afirma que, no final, só haverá 2 tipos de pessoas. Aquelas que disseram a Deus, Senhor, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus disse, seja feita a tua vontade. Assim, se alguém semeia na carne, isto é, se dedica à prática egoística e mundana, colherá a corrupção e a destruição espiritual como resultado da sua decisão. Por outro lado, aquele que semeia no Espírito, isto é, vive em consonância com os valores e diretrizes divinas, colherão vida eterna e bênçãos espirituais abundantes. A exortação paulina, ela incentiva os crentes a perseverarem em fazer o bem, pois na estação certa colherão. Se não desistirem, isso requer perseverança e fé contínua, mesmo quando os resultados eles demoram a chegar. A lição de hoje, então, destacou também a responsabilidade pessoal das escolhas e ações, lembrando que cada semente plantada terá uma consequência. É um convite à reflexão sobre os padrões de vida, uma chamada à fidelidade e persistência no bem, confiando aí na promessa divina de recompensa futura. Assim como o agricultor cuida da terra, planta, aguarda com paciência o tempo próprio da colheita, como semeadores no Espírito, precisamos, com paciência, aguardar o dia em que todos seremos julgados. Mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Assim define 1 Coríntios 3, no versículo 8. E dessa forma chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com 3 reflexões propostas pelo pastor Eliseu Gomes da Rocha. Na primeira reflexão, o autor nos indaga se temos praticado a lei da semeadura em nossa vida. Isso tem acontecido com você? Na segunda reflexão, qual a maior dificuldade de reconhecermos na vida de pessoas que começam na vida cristã? Você já tentou ajudar essas pessoas? Na terceira e última reflexão, o autor nos indaga se possuímos algum exemplo de plantio no Espírito em relação à vida com Deus. Quais foram aí os resultados? Bem, irmãos, aprendemos nessa lição, e também na anterior, que a semeadura para a carne é feita no campo do mundanismo.
Pessoas que investem o seu tempo, o seu dinheiro, tão somente no seu bem-estar pessoal ou em coisas que lhes proporcionam mero prazer mundano, agem como se o reino de Deus não existisse. O semear na carne produz a corrupção, que é o afastamento definitivo de Deus na eternidade. Já por sua vez, o semear no espírito tem uma relação com o mundo presente e também com o mundo por vir. Cristão, ele deve ter a forma de viver a vida comum, pautada na palavra de Deus. O cristão deve usar o seu tempo e o seu dinheiro na promoção do seu bem-estar e também de sua família, mas também investir no reino de Deus e abençoar os pobres e os necessitados. Então, quem semeia para a carne, ou seja, que obedece aos impulsos carnais, e quem se deixa dominar por essas questões, vai colher apenas a destruição. Assim, a lição de hoje, ela nos faz um convite para semearmos para o Espírito. Deste modo, vamos colher para a vida eterna. Em breve, vai se manifestar o resultado de nossa semeadura. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu convido você a se inscrever no nosso canal. No botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da palavra de Deus. Na próxima semana, estaremos estudando a lição de número 11, que tem o título Uma Vida Guiada pelo Espírito. Estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?